vou citar um exemplo da educação infantil. Eu dou aula para turminha de 3 anos. Eu não elegi um líder na sala. Olha, a partir de hoje você será o líder da sala. Mas tem uma menina que ela bem quietinha, chegou bem quietinha no começo, mas as outras crianças começaram a seguir ela. E assim, até essa semana mesmo eu estava falando com a menina que trabalha comigo, eu falei, meu Deus, olha isso. Ela fala, gente, agora não. Vamos ali naquele brinquedo. E todo mundo segue ela. Então, assim, é líder natural. Oi, estamos iniciando mais um episódio. Meu nome é Maísa. Meu nome é Késia. Eu sou o Pedro. E eu sou o Vinícius. Hoje estamos com uma apresentadora nova, como vocês podem ver. Ela ajuda a gente nas artes, a Késia. E também estamos com a Fabi, a nossa convidada, que é a nossa líder da Mocidade da Sede, da Assembleia de Deus de Mauá. Fabi, conte um pouco sobre você. Oi, gente. Bom, meu nome é Fabiane. Eu estou aqui na sede há uns 6 anos, mais ou menos. 7. E, assim, falar de mim, né? Eu gosto de falar sempre que eu serva do Senhor, desde o ventre da minha mãe. Casada com Elias há 17 anos e alguns meses. Temos 3 filhos, que é a Júlia, 13 anos, Sofia, 10 anos e Murilo, 9 anos. E sou professora na rede pública de Santo André. Amo demais. E eu e meu esposo estamos na liderança da Mocidade da Sede. É isso. Acho que é isso. Estou aberta a perguntas que vocês podem ir falando, que o começo é um pouco, né? Depois eu salvo. As piores perguntas, Fabi, são não só estão na pauta. Entendeu? Ah, entendi. Tá, me tranquilizou, ajudou bastante agora. De nada. Sempre surge um. Então, Fabi, o que você acha que é ser um bom líder? Olha, eu gosto muito sempre de, quando eu vou tratar algum assunto, procurar no dicionário, né? E é claro que liderança é uma coisa que logo... A professora, né? Eu pego o dicionário. Muito bem. Coloca uma frase. Faz uma frase. E aí, sempre coloco assim, como líder é aquele que influencia pessoas, que as pessoas o seguem. Esse é o termo que tem no dicionário. Então, ser líder, para mim, no caso, foi algo mais recente, né? Então, eu fui mesmo estudando esse assunto, pesquisando. E aí, eu li vários livros. É uma coisa também que eu gosto muito, gente, ler livros. Quem já pegou qualquer aula na escola dominical sabe que eu vou citar vários livros, porque é algo que eu gosto muito de fazer e que eu penso em cada livro precisa transformar a minha vida, precisa acrescentar algo à minha vida. E aí eu passei a ler de liderança, né, que era um assunto que eu não tinha entrado. Então, ser líder é você influenciar pessoas. Nós temos líderes que são colocados, isso assim, não somente no âmbito da igreja, mas na faculdade, no trabalho, tem aqueles líderes que são colocados, né? E tem aqueles que são naturais, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo da educação infantil. Eu dou aula para turminha de 3 anos. Eu não elegi um líder na sala. Olha, a partir de hoje você será o líder da sala. Mas tem uma menina que ela bem quietinha, chegou bem quietinha no começo, mas as outras crianças começaram a seguir ela. E assim, até essa semana mesmo eu estava falando com a menina que trabalha comigo, eu falei, meu Deus, olha isso. Ela fala, gente, agora não. Vamos ali naquele brinquedo. E todo mundo segue ela. Então, assim, é líder natural. E um líder sempre precisa ter líder, né? Por exemplo, mesmo num trabalho de faculdade. Ninguém elege um líder, mas precisa sobressair um alfa, né? Alguém, porque senão cada um vai para um lado, faz e às vezes não sai nada. Então, sempre vai aparecer. Então, o líder é aquele que as pessoas o seguem, que influenciam, né? Então, principalmente, quem assume esse cargo precisa ter essa consciência, né? E trabalhar e fazer o melhor, porque você vai estar influenciando pessoas. Então, se você não pensar sobre isso,
você vai estar influenciando. Então, eu acho que é algo que precisa, assim, ser direcionado, precisa ser... não sei, eu tive isso mesmo de buscar, porque diferente do Elias, né, que eu brinco que ele nasceu líder. Eu falo, lá na maternidade você já Ele que era... já liderou, já liderou lá na maternidade. Então, para mim foi uma construção mesmo. Então, desculpa, Pedro. Então, Fabi, tipo, ser líder, tem pessoas que nascem com essa vocação, é algo natural da pessoa, e outras não, outras precisam desenvolver isso, essa habilidade, né, de liderar, de liderança, né? Isso, e eu, né, acredito também que, assim, vai muito da construção dessa pessoa, né, até mesmo, eu vou citar sempre exemplo, assim, do meu âmbito, que é tranquilo para mim, que nós, na educação infantil, nós desenvolvemos as crianças. Então, a gente... Tem coisas que a gente precisa desenvolver. O andar, o correr, o falar, isso é fato. Mas, secundário, a gente vai observando cada criança. Nossa, essa criança é mais tímida. Então, o que a gente pode fazer para que isso não seja prejudicial? Porque ser tímido... né, tem o seu lado que preserva, que é bom, mas ser muito tímido, às vezes, acaba atrapalhando. Então, a gente sempre vai trabalhar isso. Então, eu acredito que na vida, né, durante o seu desenvolvimento, existem essas fases também. Na escola, na vida familiar, né, um pai e uma mãe ali, ao instruir a criança, muitas vezes está desenvolvendo isso. Falando um pouco da minha pessoa, eu, por exemplo, meus pais sempre foram muito ativos na igreja, meus avós, então eu sentia a pressão. Eles nunca colocaram sobre mim essa pressão, mas eu sentia essa pressão. Então, por muito tempo, eu acho que sempre, eu tentei passar, assim, sem ninguém me perceber, sabe? Assim, não ser notado, porque junto com essa questão vem o medo do quê? Do fracasso, né? De você, principalmente quem tem familiares mais em evidências, assim, você sente aquele medo, mas e se eu não chegar? E se eu não suprir o que as pessoas estão esperando? Ou se eu não chegar no patamar que meu pai, que minha mãe? Então, isso às vezes traz um peso. Eu sentia isso. Então, eu sempre tentava ser mediana, né? Tentava ser mediana. Tipo, se eu não chamar muito atenção, se eu não for a melhor da turma, e se eu não for a pior, ninguém vai mexer comigo, né? E, assim, essa questão da liderança mexeu muito com esse sentimento que eu tinha, né? Então, assim, eu sempre, minha vida toda, foi assim. Então, mesmo quando o Elias foi chamado para liderar em outras igrejas que a gente passou, eu acompanhava ele, eu não era líder. Eu era a esposa do líder. Então, assim, as decisões tal, eu nem chegava perto, porque eu me abstive mesmo. E ele sempre direcionava eu sempre gostei muito de acompanhar, mas não era o papel de liderança que eu tinha, eu não exercia esse papel, por esse medo, né? E o Elias também, ele... acho que com 15 anos ele começou a ser líder. Então, assim, é uma experiência diferente. Então, eu sempre me retraía, né? E, às vezes, nós, na liderança, isso, assim, na liderança em todas as suas formas, né? Pode ser vocês aqui, como um grupo. Vocês olham e vejam, fulano, seria bom desenvolver isso. E aí, vocês começam a trabalhar isso nessa pessoa, né? Como liderança, a gente precisa ver isso nas pessoas, né? Então, assim, mas eu fugia mesmo. Vocês, né, são prova. Eu não sei quando foi que me mandaram mensagem. Eu enrolei para responder. Meses, porque deixei no vácuo, fingi que não vi. Por conta disso, de acabar, às vezes, querendo... parece que criar uma barreira, sabe? Assim, do medo do novo, de sair da zona de conforto, né? Então, eu sempre me abstive, sempre puxei, mas essa questão de nascer ou desenvolver, eu acredito sim que são os dois. Tem pessoas que já nascem, é fato, né? Eu tenho 3 filhos e eu não vou falar que a gente cria todos iguais, porque eu
cada um tem uma personalidade, então eu não posso criar todos iguais. Eu tento dar a mesma educação, mas cada um eu vou ter uma resposta diferente. Tipo, eu não posso chamar a atenção da Júlia igual a da Sofia, porque elas reagem de forma diferente. Então, assim, aí nesse desenvolvimento, é nítido você ver quando alguém já tem essa questão da liderança e quando você precisa desenvolver. E na questão do desenvolvimento, eu acho que a maioria das pessoas podem sim ter essa questão, ser líder, estar nessa posição, porém vai de romper as suas próprias barreiras, né? De você pular sem saber aonde vai cair, sabe assim? Então, eu acredito nisso. Eu acredito muito nesse desenvolvimento, nessa formação de novos líderes, né? E você falou um pouquinho da liderança em geral, né? Você poderia pontuar para a gente quais são os desafios que você encontra na liderança, assim, dos jovens, ou na liderança em geral? Olha, assim, eu vou falar da gente. Quando a gente voltou, fazia um tempinho que a gente estava longe de liderar jovens. Longe, tipo, acho que uns 7, 8 anos. Que, teoricamente, não é um tempo tão longo. Porém, a passagem de geração. Então, quando a gente voltou, os desafios encontrados eram diferentes, né? Porque o contexto mundial está em outro patamar do que quando nós lideramos jovens anteriormente. Então, assim, essa questão de influência mesmo, da influência externa, entrando na igreja, dos jovens questionadores, que isso é ótimo. Porém, muitas vezes, nós não estamos preparados. Nós, como liderança cristã, tem alguns temas que nós não estamos preparados. Assim, precisa buscar mais individualmente, né? E como coletivo, da igreja mesmo. Tem assuntos que é difícil da gente ainda tratar, da gente desenvolver, da gente conversar, porque é uma questão cultural também, né? Falar sobre isso vai ser tabu, né? Por exemplo, lá na minha... Quando eu era jovem, né? Porque, né? Quando eu era mais jovem ainda, eu quero dizer, falar sobre sexo para jovens era uma coisa absurda. A gente, como que ia falar sobre isso? Sobre sexo na igreja? Então, era uma coisa que não se tratava. Minha filha está no 8º ano e ela falou, olha, mãe, tive educação sexual na escola, foi assim, assim, assim. Então, não tem como nós não tratarmos desse assunto se minha filha, com 13 anos, está aprendendo. Né? Então, assim, nós, como igreja, precisamos, sim, tratar desse assunto à luz da Bíblia. Porque o mundo vai tratar do jeito que eles acham que é certo. E nós estamos na contramão, então precisam ser tratados. Porém, não é tratados de qualquer forma. Eu acredito que nós precisamos, sim, procurar especialistas, trazer especialista para tratar o assunto. Né? Não é, eu acho que é assim. Nós temos a Bíblia como nosso manual de vida e nós vamos segui-lo. Mas nós precisamos também tratar. Então, assim, essas dificuldades de geracional, né? De eu falar a mesma fala que vocês, a gente conseguir ter essa troca, apesar da diferença de idade, apesar da diferença de gerações, a gente conseguir ter essa troca. É um dos desafios, assim, que foram mais fortes, né? Eu digo, mais gritantes. E também essa questão de confrontamento, né? Porque nós somos confrontados todos os dias, independente da idade, independente da faixa etária que está, cada um tem seu confronto. E os jovens adolescentes estão nessa formação. Então, a igreja tem esse papel também de estar apta para auxiliá-los, para ajudá-los e responder os questionamentos também. Então, assim, uma dificuldade, né, que eu senti é essa questão da conversa mesmo, geracional, e por isso eu sou muito a favor de você estar sempre estudando, sempre buscando, né, ouvindo pessoas que entendem do assunto, né, que falam com propriedade. Eu sempre, quando eu vou ouvir, eu procuro ouvir uma pessoa
que não é do meio evangélico e uma pessoa do meio evangélico que tem propriedade no assunto, ambas que tenham propriedade no assunto. E aí, à luz da Bíblia, traçar esse paralelo, né? Acho que isso é muito importante, porque às vezes as pessoas só tentam esconder o assunto e imaginar que não existe, mas isso é muito prejudicial. Muito É prejudicial. muito melhor você explicar, ó, é isso, isso e isso. Você tem o que o mundo fala, você escolhe o que você quer seguir. Acho que é muito ruim você esconder, porque aí, quando a pessoa descobre, ela só vai descobrir um lado. E aí esse lado cria vai chamar expectativa, né? Você cria a expectativa. A escola, principalmente, assim, acho que não só a escola, mas o mundo evolui, né? O mundo evolui, todos nós evoluímos. A igreja, o que era falado quando eu estava na adolescência, de algumas coisas, hoje a igreja tem outra postura. Então, assim, é claro que nós sempre vamos olhar a Bíblia e o que a igreja que eu estou fala sobre esse assunto. Então, nós somos da Assembleia. Como que isso é tratado aqui? Né? Eu tento ser o mais claro possível. Eu acho que a transparência é a alma do negócio. Você precisa ser claro, você precisa ser transparente e colocar mesmo, olha, como o Vini falou, aqui está como o mundo fala. Nós cremos nisso. Eu falo com os meus filhos sempre, quando eles vêm com algum questionamento, eu falo isso. Olha, aqui você não ouviu assim? Aqui você viu dessa forma? Ó, a Bíblia fala assim. Vamos ler lá em tal lugar? A Bíblia está falando assim. Então, nós acreditamos assim. O papai e a mamãe gostaria que vocês seguissem isso, né? Porque eles têm o livre-arbítrio, eles vão escolher. Eu quero acreditar que eu vou formar os melhores cidadãos para este mundo, os melhores servos de Cristo, né? Eu falei que o livro sobre liderança começou agora, mas livros sobre maternidade, esposa, criação de filhos, eu acho que eu tenho todos que existirem. Porque é algo que eu gosto e é algo que eu me preocupo, né? Porque eu falo, até essa questão que eu fugia da liderança, porque eu falava, meu propósito, gente, é a minha família. Eu falava, não, é isso que Deus tem para mim. Deus colocou para mim cuidar da minha família. Então, eu não preciso ter outros cargos, não preciso de outros papéis, porque eu quero que minha família sirva o reino, né? Até mesmo agora para os jovens eu trago muito isso olha, eu quero que os jovens vão. Amém. Acho que eu já até falei com vários jovens assim, não, eu quero que vocês vão muito longe. Tipo, nós estamos aqui, vocês vão muito longe. Ô, Vini, eu vou abrir um parênteses aqui. Deixa eu... Vou esclarecer que é ir servir ao reino. Sendo como missionário, sendo como aonde forem, mas servir ao reino da melhor forma que vocês possam servir. Né? Então, assim, como que eu posso ser a melhor mãe? Instruir eles no caminho do Senhor, que eles possam fazer a diferença. Minha oração sempre foi, Senhor, que eles sejam tudo aquilo que o Senhor criou eles para ser e que eles façam a diferença. Né? Não importa que eles têm 9, 10 e 13 anos, eu quero que eles façam isso hoje. Né? E para os jovens acaba sendo a mesma coisa. Porque a gente pega um amor por cada um. Né? Como se fosse nosso filho. A gente sente a dor, a gente tem vontade de dar um puxão de orelha, a gente chama de canto para conversar, porque a gente sente esse amor também. E aí, nosso objetivo vão. Eu li um livro que é maravilhoso, que chama Formador de Heróis, que ele fala que um líder, ele não pode ser o herói. Eu vou aparecer, eu vou fazer, tá? Mas ele tem que formar heróis. Por exemplo, eu e o Elias aqui na sede, a gente faz tudo. A gente rege, toca, faz tudo. E vocês são os espectadores. Não, vocês fazem. A gente está aqui para auxiliar, para liderar, para conduzir, mas vocês são os heróis, vocês vão fazer o ID, vão fazer o reino como for, né? Independente de como for. Eu muitas vezes falei, não estou fazendo nada para Deus, porque eu estou
só no meu trabalho aqui, não tenho um cargo na igreja. E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que não, né? Eu sirvo ao Senhor. Não tenho o meu trabalho secular, não tem a minha vida familiar. A minha vida é do reino. Então, tudo que eu fazer é para o reino. Então, enquanto eu estou lá lecionando para criança de 3 anos, é para o reino. Eu estou servindo a Deus ali. Não vou pregar para criança, mas eu estou servindo a Deus com o que o Senhor me presenteou, né? Com o meu dom. Então, eu acredito nisso. Tá sendo transformador. Fabi, você acha que você comentou sobre olhar as crianças e ver o jeito delas e saber mais ou menos como direcionar? Você acha que isso ajuda também na liderança com jovens? Tipo, você enxergar o jovem, ver como ele é, aí você saber, esse jovem eu tenho que tratar mais desse caminho. Você acha que a sua profissão lá no mundo te ajuda na sua liderança na igreja? Sim, ajuda bastante, mais até do que eu pensei que iria ajudar, porque eu falei, eu sou formada em pedagogia, né? Mas eu amo creche, eu amo 0 a 3 anos. Eu falei, tá, e aí eu vou para uns marmanjos, né? A maioria, eu diria, idade mental. Então aí depois eu vi que não era tão longe. As crianças são maduras e os jovens. Aquela menininha do brinquedo manda na gente, tá ligado? Se ela chega aqui, vixe, acabou. Ai, não. Então, assim, eu vi que realmente tem coisas que são... Porque é ser humano, né? Então, tem coisas que são muito próximas. E só é um pouco mais complicado, que nem... Eu tenho 20 crianças na creche, tenho 3 filhos... E a gente acaba conhecendo mais. Eu passo 5 horas por dia com eles durante 5 dias por semana. Meus filhos o tempo todo. E com o nosso liderado, o tempo é menor, né? Então, às vezes, essa questão de você sentir o outro demanda mais tempo, né? E das principais características do líder, ele precisa conhecer. Ele precisa conhecer as pessoas que estão ali com ele, né? Eu lembro quando nós assumimos, nós não conhecíamos ninguém, né? O Elias conhecia de púlpito, né? De ver, ele dava aula para os moços, pregava, né? Em alguns eventos da mocidade, mas eu não conhecia. Né? Então, assim, eu era bem quietinha, sentava lá no círculo de oração, bem quietinha. Muitos dos jovens nem me conheciam, nem sabia, assim, essa é a esposa do Elias. Né? Então, como que a gente ia liderar um grupo que a gente não conhecia? Então, o Elias fez algumas perguntas, né? E nós chamamos um por um. Uhum. Né? Foi assim, acho que foram 2 meses intensos, de todos os dias vir aqui. E a gente conversava mesmo, tipo, qual é o seu nome? Você tem família aqui na igreja? O que você gosta de fazer fora? O que você gosta de fazer aqui na igreja? Para a gente conhecer e saber, né? Quais são as suas expectativas, tal, porque você precisa conhecer para poder atingi-los, porque ali nós não lideramos para nós estamos liderando um grupo. Então, é sobre eles, não é sobre a gente. Olha, eu acho que tem que ser tudo desse jeito, então eu vou fazer desse jeito. Cada líder, ele tem o seu jeito de trabalhar, isso é fato, né? Mas nós precisamos entender o grupo que nós estamos trabalhando, que o grupo está precisando de A e a gente está dando B, por exemplo, né? Então, acho que precisa conhecer, precisa dialogar com esses jovens, né, com quem você está liderando e trabalhar a partir daí. E que vem muitas riquezas, né? Quando a gente começa a conversar, descobrir, vem muitas riquezas. É bem rico. Não, eu tô lembrando aqui, gente, Ai, que vergonha. Eu tô lembrando quando foi a minha vez de ser chamada. Porque eu não conhecia ele. Assim, eu conhecia de ver. Tipo, ele pregava aos domingos, né? Prega aos domingos, alguns domingos. E esse era o contato. Tipo, mas a Fabi também... Nada. Pode falar. Tinha gente que falava, a irmã tá visitando?
Não, já congrego há alguns anos aqui. Meu, aí eu lembro assim, aí eu lembro da pergunta, tipo, o que você achava, né, da gente agora na liderança? Nossa, a minha resposta foi, tipo, muito vergonhosa, porque eu não conhecia, eu não sabia o que eu achava. Nem conheço, achei absurdo. Aí eu lembro, O pastor orou mesmo? eu lembro que eu falei assim, o Elias, né, ele prega alguns amigos, muito legal. Eu lembro disso, que vergonha. Não, e é engraçado que a gente perguntava o que você acha, o que você espera de um líder. E as pessoas olhavam, tipo assim, eu vou responder na sua A cara. resposta não tá aqui, não. Mas a intenção era o que você espera de um líder. Aí depois eu falei, amor, é melhor a gente explicar melhor. O de um líder, independente de quem for, tipo, se tivesse outra pessoa no cargo de liderança, o que você espera de um líder? E é muito engraçado que nessas respostas, não lembro quantas entrevistas a gente fez, muitos não sabiam o que esperar de um líder. Né? Por quê? Não é uma coisa que a gente para pensar. A gente perguntava também o que você espera de um regente. Não é uma coisa que a gente para pensar, tipo... Reja. Espero que ele reja? Ele tem que vir reger. E o líder? Dá-lhe Aquele... Liderar. O líder, ele precisa liderar. Mas qual a sua expectativa em relação a esse? É para colocar para pensar mesmo, porque às vezes a gente vai fazendo no automático, né? Uhum. E nós mesmos, tipo, eu enquanto líder, o que eu espero dessa liderança, entendeu? Para a gente pensar, porque muitas vezes a gente vai mesmo no automático. Fabi, a gente passou por uma pandemia também. E quais foram as dificuldades de liderar no momento de não poder estar perto toda semana, como era normal, né? E em um momento extremamente trágico, pessoas perdendo familiares e tudo mais. Como foi esse momento da liderança? E acho bom ressaltar que, tipo, vocês não tinham nem tanto tempo ainda na nossa liderança, né? Exatamente. Foi bem... Assim, a gente começou em 2019 e... A gente fez aquele ano que foi de aprendizado, né? De conhecer como vai ser. E eu lembro que quando foi no início de 2020, a gente reuniu os regentes, a liderança lá em casa, e a gente falou assim, olha, a gente conheceu os jovens, passou esse ano com eles, como vai ser agora? E a gente fez uma agenda maravilhosa. Não, porque vamos fazer isso. Nossa, E aí, vocês, né, sabem que a gente sempre pede para vocês o que vocês querem fazer, o que vocês pensam que precisa ter na mocidade. E depois a gente vai, e o feedback, como foi, o que precisa melhorar. E aí o Elias anota tudo, aí ele tava, aqui precisa melhorar isso, os jovens querem isso, o que dá para... Porque tem coisa que também é um pouco fora da realidade. Mas aí a gente vai sempre tentando ajeitar ali. E a gente falou, não, então montamos uma agenda. Nossa, ficou top. E a gente empolgado. Aí veio retiro. Jamais esqueceria aquele retiro do ônibus, né? Foi muito bom. Aí foi bom, né? Nem tanto para mim no momento, mas tudo bem. E aí depois veio com Jadema. A gente fez uma reunião com os pais, que a gente falou, nós queremos trabalhar dessa forma. Fechamos o retiro de 2021 e veio a pandemia. Principalmente para mim, né, que estava iniciando, quando o pastor chamou, ele chamou eu junto para conversar. Depois, vocês vão... Então, meio que eu falei, não, agora não tem para onde fugir, agora eu não... Ele falou meu nome ali, então eu preciso estar junto. E aí, o que a gente vai fazer agora? E vamos perguntar para os jovens. Aí a gente mandou no WhatsApp para todo mundo o que vocês querem. Aí, de acordo, vieram ideias muito legais, que foram, vamos ler livro. Aí eu lembro que a gente leu Até que Nada Mais Importe, foi muito bom. E aí, por estar no início da pandemia, o feedback dos jovens desse livro também foi muito bom. O quanto isso mudou eles, e eu acho que isso é bem bacana. E aí, ter devocionais. Então, a gente pedia para algumas pessoas mandar devocional, uma frase, alguma coisa para a gente enviar para os jovens. Às vezes, eu mandava também uma vez por semana. E os cultos, às quintas-feiras, dos jovens, todas as ideias vieram dos jovens, né?
vamos fazer culto à quinta-feira? E eu lembro que a gente começou num aplicativo, aí não deu muito certo, aí a gente foi para outro aplicativo, foi mais ou menos. Foi todo mundo querendo cantar junto. Não, pra mim o melhor culto de quinta foi... Depois a gente começou a fazer temáticos estudos, né? Aí teve o estudo sobre muçulmanos. Sim. No meio da reunião, Caiu, né? caiu, a plataforma quebrou, literalmente. Foi mesmo. E foi, tipo, não foi só a gente, foi a plataforma em si. Aí a gente... bizarro. Nossa, foi muito engraçado. E Agora a gente tava falando agora bem vem. alguma coisa mesmo sobre terrorismo Aham, nessa hora, né? sim. E aí, pum, desligou a gente. Foi. Só foi, gente, Estamos vivos. sendo atacados. vocês estão aí. Foi muito legal. E essa ideia do culto às quintas-feiras vieram dos jovens. E a gente falou assim, então, a gente só estava ali de corpo presente, mas eram vocês quem dirigiam, quem trazia a palavra, quem trazia um louvor. É realmente a primeira vez tentando cantar junto. Vamos cantar um corinho. Eu lembro que eu dei muita Cada risada. internet em um time. Aí depois começou a botar, né? Só Aquele- uma pessoa cantava, aquele dia eu dei aí só risada. ficava todo mundo... Um tava o outro já na metade do hino. Eu não conseguia, Eu confesso, eu tava morrendo de dar risada. Então, eu não me ajudava a cantar, não. O áudio do Vinícius desligar, né? E a câmera também, pra não ver. Morrendo de Você rir. rachando. Né? Não, depois a gente falou, gente, não vai dar assim, não dá. Vamos. Só uma pessoa canta, os outros deixam no mudo. E aí foi muito legal, porque a gente percebeu muita coisa boa, né? Eu lembro que a gente chamou todos os jovens para participar, para trazer uma palavra. E nós tivemos apenas uma pessoa que não quis. Falou assim, olha, não quero, não vou participar, não. Eu faço outra coisa, mas não me põe para falar. Mas os demais, a gente foi descobrindo pérolas. Queremos não. Exatamente. Assim, a gente foi descobrindo pérolas, né? De pessoas que a gente falava, como assim? Da onde saiu? Porque a pessoa foi se desenvolvendo e aí geralmente tinha mais, né? Porque a gente achou que duraria um certo tempo e não foi, né? 5 anos. Foi aumentando. Eu lembro que a gente até fez um que deu, tipo, não lembro o número de cultos, mas eram bastantes. Aí a gente fez algo mais dinâmico, fizemos dinâmicas e tal, online. Então, assim, foi muito legal, mas foi intenso. Tipo assim, foi tenso. Porque você espera aquele olho no olho, conversar com a pessoa. E não só isso, né? Porque não era simplesmente, eu estou na minha casa. Né? Eu brinco que teve um meme que foi assim... Gente, quando vai acabar a pandemia para eu ficar em casa sem essa pressão toda? Porque uma coisa é você ficar em casa porque você quer, outra coisa é porque você não poderia sair e devido a tudo que estava acontecendo. Então, assim, tiveram pessoas que perderam familiares, tinha aquela insegurança. Eu lembro muito bem que a gente falou, quarentena, foi 15 dias a princípio, aí o Vinícius falou assim, não, meu professor disse que menos de 3 meses não vai, a gente... Não estamos preparados para isso. Plano B, porque a gente realmente achou que seria uma coisa mais passageira. Porém, como foi estendendo, isso vai mexendo com todas as áreas do ser humano, né? Mexeu com muita gente com a vida financeira, com a vida física, a saúde, emocional, né? E aí, como que a gente lida com isso à distância? Né? Então, assim, muitas vezes lá no WhatsApp, a pessoa não está bem, ela não vai abrir o WhatsApp. Ela não quer nem saber o que tem aqui. Então, essa troca foi mais difícil, né? Da gente conseguir chegar, atingir. Então, às vezes eu ficava, não, eu vou mandar toda semana uma mensagem. Depois eu falava, não, mas se eu for a louca das mensagens, né? Então, até que ponto eu não estou invadindo a privacidade do outro, sabe? Mas, graças a Deus, o feedback era bem gostoso. A gente tinha uma troca. É claro que sempre há exceções. Tem aquela pessoa que não quer, e aí também está no direito dela. Mas, na maioria dos casos, nós tivemos bastante devolutivas. As pessoas se abriam, conversavam. Tanto é que refletiu quando nós voltamos nos cultos presenciais, que a princípio o pastor colocou aos sábados, e nós vinhamos só aos sábados e domingo era aberto à igreja e a gente assistia o culto
online. Então, as dificuldades foram essas, mas os próprios jovens trouxeram a resposta de como amenizar isso. Porque também nós estávamos solitários, né? Nós estávamos enjaulados na nossa casa. Eu moro em apartamento, então era dentro de casa. No início não podia descer lá no condomínio. Então, foi um momento de troca. Eu lembro que acabava o culto e a gente continuava lá. Por muito tempo conversando, né? Então, ali formaram-se laços, formaram-se amizades por conta disso. É claro que a pandemia trouxe muitas baixas, muitas perdas, não só de vítimas, né? Ou de sequelas da Covid, mas em todo, né? No contexto geral da nossa vida. E muitas vezes, quando afetou financeiros, emocional, a saúde, uns se apegam a Deus, outros se afastam. Então, isso também foi algo que precisou ser trabalhado, não apenas nos jovens, mas na igreja em geral. Passado a pandemia, né? Depois que foi amenizando, eu lembro que eu perguntava para os jovens qual uma dificuldade. E a grande maioria estava falando ansiedade, que foi algo que não se tinha tão explícito antes da pandemia. Então, foi algo que também precisou ser trabalhado pós-pandemia, que precisa ser trabalhado pós-pandemia em cada um de nós, porque foi gerando uma certa insegurança, né? Mas também, por outro lado, a gente conseguiu puxar essa questão. A gente fala que, graças a Deus, aqui na Mocidade, nós não tivemos tanta dificuldade de chegar até vocês. Então, quando nós voltamos, foi bem legal. Os cultos de sábado, a mesma coisa. Vocês que dirigiam, vocês traziam a palavra, cantavam. Isso foi muito positivo. Tanto para a gente, enquanto liderança, de ver vocês ali trabalhando, e para vocês também, que é algo que todo mundo sempre fala, né? Que quando um jovem vem falar com a gente, fala, nossa, foi muito legal aqueles cultos e tal. Então, tiveram as dificuldades, mas gerou muito aprendizado. Eu senti uma dificuldade assim, que eu parecia que eu não ia dar conta de tudo, né? Porque ser professor na pandemia online, gente, não era legal. Ser mãe de aluno não era legal. Tinha vez que o Elias falava, mas você é pedagoga. Eu, não, eu sou mãe dos meus filhos. Porque você é ali todo dia, fazendo lição. Três séries diferentes e tal. O Murilo estava em alfabetização, né? Então, e aí prepara a aula. Minha turminha de 3 anos. Como você prepara a aula de vídeo para criança que tinha que filmar e devolver e aquela coisa toda. Então, eu não gosto muito de câmera, assim, né? Então, conta história, filme contando história. Gente do céu, eu gravava umas 50 vezes. Uma historinha que eu já conhecia, porque eu falava, não, olha isso, tô tremendo, gaguejei, não sei o quê. Então, assim, às vezes eu achava, falei, não vou dar conta. Não vou conseguir administrar isso tudo. E, além disso tudo, nós não podemos esquecer da nossa saúde, né? Tipo, física, mental também, porque é cansaço, né? Você tá sempre ali na liderança, na casa, no serviço, na escola, na faculdade. Nós precisamos cuidar dessa parte também. Mas, graças a Deus, a gente teve essa construção e sempre melhorando, né? Eu acho que foi um aprendizado para todo mundo, independente da área em que atua, de como participou, de como vivenciou esses tempos de pandemia. Foi um aprendizado para todos. Com certeza. Fabi, a gente sempre, quando recebe um convite ou um chamado, como vocês receberam, a gente tem aquele meme, né? Expectativa versus realidade. Queria que você comentasse um pouco como foi para você, o que você imaginava que seria e o que realmente aconteceu. Olha, eu vou ser bem sincera. A expectativa que eu tinha era... Não era uma pandemia, né? Não era uma pandemia, jamais. Mas, assim, era mais pessoal, né? Porque
eu me apoiei que o Elias já era líder. Já sabia, mas ali como seguir. Mas a minha preocupação foi, e aí? O que eu vou fazer? Né? Tipo, eu na igreja, eu sempre fiquei na minha zona de conforto, que era a infantil. Tanto é que teve um tempo, antes da gente vir para cá, que eu falei, não vou atuar nessa área, porque era a minha zona de conforto. Eu lembro que uma vez eu falei pro superintendente, eu não aguento mais passar Moisés pelo Mar Vermelho. Porque a lição da escola dominical das crianças é ciclo, né? Então, ela volta. Quando você tá ali 20 anos... não foi o tempo que eu fiquei, não. Mas, assim, eu falei, gente, ele já passou esse Mar Vermelho quantas vezes? Porque na outra revista tava eu lá. Então, era uma coisa que eu já sabia. Né? Eu já sabia como trabalhar, já sabia como lidar com a criança, o planejamento. E quando me chamaram, né, para a gente assumir aqui, teve todo esse contexto da gente estar numa igreja que a gente nunca havia trabalhado, né? E jovens que a gente não conhecia. E eu era uma bebê, né? Assim, eu sou uma líder bebê. Então, eu coloquei mais expectativa em mim, né? Por exemplo, eu lembro quando nós assumimos, o Felipe e a Renata o retiro estava planejado, então a gente acompanhou, e assim, o retiro da sede é formado, né? E é aquela coisa que dá certo. Quando foi no próximo ano que nós fomos fazer, aí eu tremi. Aí deu frio na barriga, deu aquela ansiedade mesmo, porque eu falava, e aí? Você fala, eu preciso manter o que já estava acontecendo. E eu lembro que na semana era janeiro, era final de janeiro, retiro, começo de fevereiro, alguma coisa assim, e estava frio e chovendo. Ai. O Elias foi pregar, acho que 1 ou 2 retiros da mocidade. E o anterior nós tínhamos ido 30 graus, gente. E, de repente, 20 graus, chuva, estrada de barro. O Elias passou a semana inteira sem dormir. E eu falei, Senhor, o que vai dar? Aí eu lembro que foi eu, a Tamara, uma amiga minha do Zaira e mais uma moça aqui da igreja antes. Nós fomos de carro antes para o retiro. Aí, quando chegou ali perto da Regis Bittencourt, o GPS só foi aumentando meia hora. Vocês vão chegar às 7. Vocês vão chegar às 7h30. Porque eu não andava. Vocês vão chegar às 8. Vocês vão chegar às 8h30. Eu falei, daqui a pouco a gente vai chegar junto com o ônibus. E aí, chegamos lá, começou a chover. Já começou toda aquela ansiedade. Só tava nós 4 lá na chácara. Daqui a pouco ligo na Edson. O ônibus atolou. Vai ter que descer todo mundo. Gente, não. Aí ele falou, vê com o dono da chácara o que fazer. Aí a gente falando, ele, não, a gente vai lá tirar o ônibus. Só que nisso, enquanto ele foi preparar as coisas, a gente só vê jovem chegando com barra até o joelho. Não sei como que tive essa ideia. Eu tava lá, do nada eu só falei, vamos andar. Não acredito nisso. Do nada. Pra mim tinha mandado. Depois que eu fui descobrir que foi uma ideia que surgiu lá no meio de todo mundo. De alguém, de Pra algum mim, alguém líder, tinha falado, de algum vamos. líder alfa ali, né? Vai ser uma aventura. O literal foi um pouco burro. Foi uma aventura pra vocês. Foi, tudo escuro. Porque pra gente que tava lá, Vamos. foi terrível. Qual foi a sensação que a gente tinha? A primeira vez que a gente organizou... O Elias ficou para levar jovens que foram mais tarde, mas eu e a Tamara, primeiro retiro que a gente organiza. E eles vão chegar todos de barro. E aí, os jovens chegaram o quê? Brincando. E eu estava como? Tensa. Eles, isso aqui já foi o primeiro desafio, que não sei o quê. Eu tinha vontade de chorar. Eu só queria sentar e chorar. Era isso que eu queria. No sábado, eu saí, acordei cedo. Não dormi. De sexta para sábado, eu não consegui dormir. Quando foi de manhã, um sol maravilhoso. Glória a Deus. Fomos para o culto. Quando a gente sai, garoa, tempo nublado. Eu falei, não tá certo. Então, assim, essas expectativas que eu criei, mais do que
como seria trabalhar. Mesmo porque, após o tempo conhecendo jovens, e assim, gente, não sei se vocês perceberam, mas eu falo bastante. Mas, ô, Fabi, Um pouquinho. só interrompendo um pouco, mas pro crente não tem tempo ruim. Pode estar chovendo, a gente tá lá na piscina. Mas no barro tava pode chovendo quando vocês estavam Tava indo garoando. Tá pro... garoando. Não, eu lembro até hoje. Eu só ouço alguém gritando: pô, gente, aqui do lado só tem que andar um pouquinho. Mano, não era só um pouquinho que tinha que andar. É, a gente não sabia. A gente tava Caramba, seguindo e vocês alguém, né? arriscaram. Então, É. não, mas alguém esperto falou: não, gente, aqui do lado. Não foi? Alguém falou. Aí começou a andar. Ninguém falou, vou ficar no ônibus esperar alguém? Pior que não, eu acho, Ficaram né? bem pouquinhas pessoas, pouquíssimas espertos, pessoas no ônibus. O Naedson ficou pra ajudar, né? E foi muito engraçado porque, gente, vai uma dica se algum ônibus atolar. Todo mundo tentando tirar a roda, desatolar a roda. Chegou o moço da chácara lá, isso o Naedson contando pra gente depois, jogou areia, pedra, né? Uma pá de areia ou pedra lá, o ônibus saiu andando. E chegou junto com o povo lá. Entendeu? eu fiquei. Então, assim, mas nisso, tipo, aí o Elias, quando o Elias chegou, o ônibus estava parado no meio da estrada. Ele falou: não é, não é. Era. Então, assim, só que isso causou uma frustração na gente, né? Então, assim, essa é uma das expectativas que a gente cria. É claro que depois todo mundo, foi legal, nossa, a gente dá muita risada, nossa, não sei quem fez vídeo. Tá, gente, foi legal pra vocês, mas pra gente é tenso. Então, assim, algumas expectativas que eu criei foi mais pessoais mesmo, né? Por conta desse desafio que era pra mim, que é pra mim, ainda pra mim é um desafio. Mas foi muito legal eu descobrir a Fabiane que existia em mim, né, nessa história toda. Com os jovens foi muito bacana porque vocês foram muito receptivos, né? Vocês foram muito abertos. Então, aí foi construindo esse relacionamento, foi abrindo as portas, né? Então, porque eu sempre, para tudo, eu gosto sempre de ser muito bem-humorada, de ser receptiva, né? Porque a gente nunca sabe o que o outro está passando, né? Porque muitas vezes a pessoa responde atravessado, faz alguma coisa não por você, mas pelo que ele está passando. Então, eu sempre tento ser muito receptiva. Eu lembro que no primeiro que a liderança anterior estava organizando, eu não conhecia, eu fiquei no quarto das meninas e eu fiquei numa cama bem pertinho da porta, bem escondidinha, porque eu falei, nossa, como que eu vou falar? Não conheço ninguém. Também ficou bem escondidinho no quarto lá. Fiquei sabendo. Melhor esconderijo. Mas aí, depois a gente foi construindo, foi aumentando essa relação, o que é muito bom, o que foi muito prazeroso. Então, a expectativa foi mais pessoal, no meu caso, do que o que esses jovens... É claro que você tem o medo da rejeição, isso é fato, né? Sempre que você vem... eu acredito em ciclos, né? Então, saiu uma pessoa, vem entrar, você fica aquele, nossa, e aí, vão me aceitar? Vão falar, não, a gente não quer. A gente quer o outro, que isso é natural. A gente já fica com afeição pela pessoa, a gente tem aquele carisma, mas eu ficava com esse receio. Aí, passado, né, as primeiras impressões, a expectativa era pessoal mesmo, de como que eu vou lidar e como que eu vou entregar o que me foi confiado, né? Foi muito isso. Você acha que tem? De novo. Agora é minha vez, Maísa. Você acha que tem tempo esses ciclos assim ou não? Tipo, determinado tempo, ou você acha que vai acontecendo as coisas para acabar esse ciclo? Isso, eu acredito nisso, porque é difícil falar de tempo, né, quando você não sabe o movimento. E, às vezes, que nem isso falando até mesmo no serviço, no trabalho. Tem chefes que chegam e ficam por muitos anos. Tem uns que vêm, passa rapidinho, faz o que precisa ser feito e vem outro, né? Então, assim, eu acredito muito no propósito, no seu chamado e no que Deus tem para você,
Eu acho que em toda a nossa vida, em qualquer área da nossa vida, nós precisamos estar sensível à voz do Espírito Santo e saber o que precisa ser feito. Então, assim, o que eu preciso fazer, né, aqui, como eu estou aqui, o que eu preciso fazer, e fazer o que você foi chamado para fazer, o que você precisa fazer ali naquele local. E aí vão dando indícios, vão acontecendo coisas e tal, que esse ciclo acabou, e aí você precisa romper. E é difícil o romper, né? Porque você vai, novamente, sair da zona de conforto, e a zona de conforto é confortável, né? Então, a gente não quer rompê-la. Mas e também você estar aberto para o novo, né? Muitas vezes a gente não cresce porque não quer romper um ciclo, né? Então, é essa a questão mesmo. Acho que não tem um tempo determinado. Olha, seu ciclo é 5 anos, seu ciclo é 1 ano, seu ciclo... Não, eu acho que depende mesmo do propósito. E, Fabi, o que mudou na sua vida depois que você se tornou líder? Nossa, tem uma coisa que mudou muito, que a minha filha falou: mãe, antes a gente era os primeiros a sair da igreja, agora a gente fecha a igreja. Mas o que mudou principalmente na minha vida foi o meu desenvolvimento com Deus, né? Porque quando você e Deus, é isso, eu ia meio assim, mais lento. Quando você tem uma responsabilidade, pessoas na sua responsabilidade, eu falei: Senhor, eu preciso saber de direcionamento, o que eu preciso. E é muito assim, o que a Késia precisa, o que a Mai precisa, o que o Pedro precisa, o que o Vinícius precisa, porque não adianta eu falar: eu acho que é tal coisa e eu vou jogar para todo mundo isso. Né? Eu lembro logo no comecinho, a gente sempre mandava mensagem: sentimos sua falta, não sei o quê. E aí tem um jovem que falou: olha, eu gosto quando vocês mandam essa mensagem, porque eu acho importante. E aí, se a gente não mandava, a pessoa não vinha. Outra pessoa a gente chamou para conversar, e ela falou assim: eu não me sinto acolhida, porque se eu não estou presente, vocês me cobram. Então, quer dizer, era a mesma situação, e cada um ajeitou de um jeito, assentou de um jeito. Então, assim, é individual. Aí tem um livro que eu gosto muito, que fala sobre temperamentos. Você entender aquela pessoa. Olha, o Pedro, ele gosta de ser chamado de Pedro, de saber que a pessoa conhece ele. É verdade mesmo. O Vini não, o Vini já é mais tranquilo. Então, assim, então eu vou lidar com o Vinícius do mesmo jeito que eu lido com o Pedro, né? Então, isso faz parte de um crescimento, faz parte de um... Não, Pedro, mas isso todo mundo sabe disso. Então, e aí eu percebi que eu passei a disciplinar mais. Outro livro muito bom, fala sobre as disciplinas espirituais. Então, eu entendi isso e comecei a vivenciar isso mais profundo na minha vida. E aí, isso foi gerando mudança em mim, né? Então, assim, mudou a Fabiane. A Fabiane que eu era antes da liderança, a Fabiane que eu sou agora, o amadurecimento veio mais rápido, né? Então, assim, eu senti essa mudança. Foi primordial para mim. Dar aula na escola dominical para os jovens. Gente do céu. Primeiro dia que o pastor Sancler falou comigo, eu quase chorei. Eu falei: pastor, não precisa disso. Pra que isso? Os problemas estavam bem nervosos. Nossa, Salmo 23. E aí, depois, você vê eu vi o crescimento, aquilo crescendo dentro de mim. E eu gostei dessa Fabiane que eu me tornei. Entendeu? Então, assim, eu agradeço por esse ciclo, né? Eu acho que tudo é permissão de Deus. A minha vida é controlada por Deus, então eu precisava passar por isso. Então, a mudança primordial que eu vi foi essa.
no meu relacionamento com Deus. E também de saber, às vezes, até se portar, né? De liderar mesmo, sabe? Tipo, não, agora não é a hora. Né? Porque muitas vezes eu ficava mais retraída em qualquer... Não, deixa que vai ter alguém que vai falar, vai ter alguém que vai se posicionar. Não, aqui você precisa se colocar. Então, ajudou em outras áreas da minha vida também, essa questão. E é um trabalho que você vê que não reflete só nos liderados, né? É mútuo. Sim. Então, a pessoa também ela é impactada com isso. Demais. Eu acho que, na verdade, é mais, né? Porque são mais liderados do que líderes. Então, vocês ensinam mais, nós aprendemos mais com vocês. E cada um traz um aprendizado diferente. Né? É muito gostoso. A gente sempre... Não vamos falar que é só flores. Ai, gente, só... Ser líder é maravilhoso, é tudo top, vai dar tudo certo. Não, não é. É difícil, sim. Às vezes você quer chorar, quer sair correndo, né? Mas é aprendizado. Eu gosto sempre de ver, tá bom, eu tô aqui nessa situação, o que eu preciso aprender? Como dizem, se eu aprender logo, essa situação difícil vai passar. Então, tem as partes difíceis, sim, mas sempre buscar mesmo. O que eu aprendi aqui? Nesse deserto, nesse vale, o que eu aprendi aqui para eu seguir em frente? Fabi, pode já falar suas considerações finais. Ai, meu Deus. Se tiver Não também. Tchau, galera. Ela levantou, tchau. Foi um desprazer estar aqui. Obrigado. Não. Sim, eu Não gostei. não gostei de estar aqui. Foi constrangedor para mim. Não, quero agradecer mesmo, mas antes essa questão de liderança, né? A Bíblia é repleta de exemplos de líderes, né? E nós, como cristãos, precisamos nos posicionar em todas as áreas da nossa vida, como um cristão deve ser, né? Então, como eu falo, todos os livros, principalmente a Bíblia. A Bíblia, ela sempre vai nos inspirar, ela sempre vai moldar o nosso caráter. Então, é um livro que nós precisamos ler diariamente e ele moldar, né? Até nas disciplinas espirituais, fala sobre você degustar, né? Qual aquela palavra, então, hoje? O que essa palavra me mudou? E aí, como líder, você precisa ser um líder agora no seu serviço, na sua casa, né? Sempre que eu saio de casa, eu falo, Senhor, me ajuda a falar de Ti hoje. E, às vezes, é com um abraço. Às vezes, você abraça uma pessoa e ela era aquilo que ela precisava no dia dela. Então, assim, ser líder não é só quando você é colocado na igreja pelo pastor ou lá no seu serviço pelo seu chefe, mas é você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Qual é o seu chamado? O que você precisa fazer para o Senhor? Como você vai vivenciar o reino aqui na Terra? E você fazer isso todos os dias. Você dar abertura para o Espírito Santo, falar, direcionar você naquele dia. Eu acho que, independente do ciclo, né, do meu ciclo nesse caso, é algo que eu vou levar para a vida. Foi algo que eu aprendi. Tipo, como que eu posso demonstrar o amor de Jesus hoje e levar isso? E o Vini até tinha falado de ir para longe, né? Eu não. Não, Vini, eu vou reformular porque... Ela literalmente quer que você vá embora. Né? Quando eu falei que a gente quer que vamos mais longe, que os jovens vão mais longe, o Vini ficou zoando com a minha pessoa. E aí, no caso, né? Perto daqui, galera. Esse é o meu maior desejo. E aí, no caso, é assim, você atingir mais pessoas, de você tocar mais pessoas. Muitas vezes nós queremos desistir, né? Porque não é fácil. Porque não vai ser fácil você trilhar esse caminho, passar por esse caminho. E aí, às vezes, nossa tendência é querer abrir mão. Será que é o tempo de você abrir mão? Será que é o tempo de sair? Será que é o tempo de deixar? Eu acredito muito mesmo
em cumprir a vontade de Deus, em cumprir os planos de Deus. Então, primordialmente, perceba, pergunte, ore, busque se você está na direção de Deus. Qualquer área da vida, porque toda a nossa vida precisa refletir a Cristo, né? Então, que nós possamos sempre trilhar esse caminho. E aí, finalizando, eu queria agradecer. Estou aqui tremendo, suando, já aconteceu de tudo. Mas eu queria agradecer por estar aqui, por essa oportunidade. E amei conversar com vocês. Não parece que você nervosa. Não, ai, que bom. É verdade. Não sei, você olhou com a cara. É isso, tranquila. gente. Nossa, Fabi, a gente que agradece o convite. Esse tema sobre liderança. Eu não conseguia enxergar outra pessoa além de você para dar esse tema, porque eu lembro justamente, porque foi algo que me marcou muito, mas que você, logo no início, quando assumiu esse cargo, você falou assim que não imaginava que você seria uma líder. Não era algo que você queria, tipo, de você. Então, foi algo direcionado por Deus. E eu acredito muito nisso, que Deus, ele nos direciona. A gente não imagina o que a gente vai ser daqui uns 5 anos, daqui 10 anos. Mas Deus, ele direcionou todas as coisas. Então, a gente agradece o convite, né? Você ter aceitado o nosso convite. Não, e até falando da Mai, que eu demorei para responder, eu falei assim, por que, da onde esse povo tirou falar sobre liderança comigo? E eu cheguei a comentar, porque aí eu não respondi por WhatsApp, e eu falei, por que tem tantos líderes tops, tem tanta gente que está liderando há tanto tempo, que vai tratar melhor esse assunto? E aí foi quando a Mai mandou esse áudio. E aí eu falei, tá. Então, realmente assentou no meu coração, porque vem de novo aquela tirada da zona de conforto, que eu falei, como que eu vou falar desse assunto tendo pessoas tão experientes para falar sobre isso? E aí, quando a Mai falou, realmente mexeu, e eu aceitei. E só um adendo, acho que isso é muito comum no nosso meio assembleano, quando o líder é imposto, ele acha que ele é um deus na terra e ele, tipo, se me escolher é porque eu já sou bom o suficiente e eu vou mandar e o pessoal vai obedecer. E eu acho que um grande diferencial seu, Fabi, é o curso de liderança que você... Isso. Acho que você já terminou. Não estou fazendo ainda. Sim. Eu acho que isso é muito legal, a gente saber que, mano, se Deus me colocou isso, eu não tô 100%, eu ainda tenho que me desenvolver. Eu acho que isso falta um pouco no nosso meio e isso faz com que você seja uma líder ainda mais admirável. Buscar o preparo ainda mais do que já tem. Na verdade, eu não achei que eu tava nem 10%. Corri. Agora eu tenho um monte de livros de liderança, gente. E como eu gosto de ler, é uma coisa que eu faço mesmo. E o curso também que eu busquei fazer. E tem também sido para toda a minha vida, né? Não só para a liderança dos jovens, mas para toda a minha vida. É isso mesmo. É isso, obrigada, Fabi. Obrigada, gente. Desculpa qualquer coisa. Mas imagina. Foi ótimo. Demais. Então, curta o nosso vídeo, siga a gente no canal da Igreja EAD Mauá. Também estamos no Spotify, como Glorificast. No nosso Instagram, @Glorificast. E é isso. Isso. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Gente.